Olá! Hoje vou falar sobre Ariano Suassuna, que morreu no último dia 23 de julho. O escritor e dramaturgo ficou conhecido por retratar o Nordeste em obras como Alto da Compadecida e era um defensor da valorização da cultura popular brasileira. Nascido em 1927 na Paraíba, Suassuna era filho do governador do seu estado natal. O pai foi assassinado por motivos políticos, quando o escritor ainda era criança. Mais tarde, mudou-se para Pernambuco, onde concluiu seus estudos e formou-se em Direito. Foi em Recife que Ariano ajudou a fundar o Teatro do Estudante de Pernambuco. Em 1947, escreveu a primeira peça, Uma Mulher Vestida de Sol. 9 anos depois, levou aos palcos seu texto mais conhecido, O Alto da Compadecida, e se dedicou a escrever outras peças de teatro. Na década de 70, o destaque de sua obra fica por conta do Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Segundo definição do poeta Carlos Drummond de Andrade, o texto era um romance memorial, poema, folhetim. E o próprio Suassuna relacionava o livro um pouco com sua história de vida, dizendo que, de certa forma, esse romance era uma tentativa de trazer seu pai de volta à vida. O escritor também foi professor universitário, mas sempre teve sua trajetória ligada à arte. A obra de Suassuna tinha como marcas o humor, a improvisação e o uso dos elementos típicos da cultura nordestina, em especial a literatura de cordel. Apesar da temática regionalista, algumas de suas criações foram traduzidas para o alemão, espanhol, francês, holandês, inglês, italiano e polonês. Defensor ferrenho da cultura popular nacional, Suassuna fundou, ainda na década de 70, o movimento armorial, que defendia a criação artística erudita com base na cultura popular, especialmente nordestina. Aliás, a defesa exacerbada da cultura nacional rendeu ao escritor o rótulo de conservador. Contumaz crítico da cultura norte-americana, bradava contra artistas pop como Madonna e Michael Jackson. Nem representantes brasileiros escaparam da língua ferina do escritor. Os tropicalistas, o movimento Mangue Beat e, por consequência, Chico Science, também foram alvos de críticas de Suassuna. De qualquer maneira, é admirável que Ariano Suassuna tenha conseguido, ainda em vida, alcançar o status de escritor pop. Um pouco desse reconhecimento se deve às adaptações do texto Alto da Compadecida. No final da década de 90, a saga de Chicó e João Grilo virou minissérie na Globo e foi para o cinema com grande sucesso. Quem não lembra da frase clássica? Não sei, só sei que foi assim. Em 2007, também foi exibida A Pedra do Reino. Em 1989, assumiu uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, tornando-se um imortal. Nos últimos tempos, ficaram famosas as suas aulas espetáculo, onde o escritor discutia a cultura brasileira e identidade nacional, interagindo com o público. Dia antes de sua morte, esteve em Pernambuco se apresentando para centenas de pessoas. No dia 23 de julho, Ariano Suassuna morreu aos 87 anos. Ele estava internado em uma UTI após sofrer um acidente vascular cerebral. Suassuna deixou seu legado na literatura nacional, com sua obra identificada com a cultura popular brasileira, sobretudo nordestina. Com muito humor, é claro. Era isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana!